Bom, estamos começando mais um Saiba Mais. Eu sou o Emerson Alves, responsável pelo suporte do Leonardo Feitosa. Bom, Leonardo, estamos trazendo um tema aqui que é bastante polêmico até, com relação à primeira célula de um animal, né? As pessoas não dão a devida importância com a primeira célula e acabam fazendo aí umas besteiras até. O que você tem a dizer para nós sobre a importância da primeira célula em um animal? Bem, olá a todos, obrigado aí por mais um programa nosso. Esse é um tema realmente que me preocupa, porque às vezes as pessoas realmente não dão a importância devida. O que acontece é que às vezes você, num primeiro momento de iniciação, você faz todo aquele trabalho de baixo, de retirar medo, retirar cócegas e montar pelo e tal. As pessoas acham que fazendo aquilo ali e o cavalo já aceitou ele, que já está manso, pode colocar a sela. Da mesma forma que a gente trabalhou isso para montar pelo, a gente precisa trabalhar também uma adaptação desse cavalo para aceitar essa sela. Então, é uma nova situação. Eu já vi algumas vezes cavalos extremamente mansos que tiveram problema na colocação da sela no primeiro aperto, né? Então, quais são os erros que acontecem? O cara chegar muito rápido com a sela, o cavalo se assusta, né? O cara dá o aperto muito rápido. Então, assim, a gente não quer falar que o passo a passo está lá no curso, mas eu sempre falo que no primeiro dia, quando a gente vai trabalhar eles para tirar medo e cócegas, a gente não tem uma receita de bolo. A ideia é que a gente retire medo e retire cócegas, trabalha esquerda e direita, começa com a mão, começa com a perna, não tem problema. O importante é a gente chegar no objetivo. Mas na colocação da cela, a gente tem uma receita de bolo. É importante que todas as etapas sejam feitas e feitas com paciência. E aí, um problema que acontece, e para mim é um problema perigoso, se você não adaptou esse cavalo, não fez todo o processo com a sela, que o seu cavalo deixe de assustar com a sela, é você montar nesse cavalo e esse cavalo pular com você com a sela, né? Porque no primeiro momento, quando você está você está deitado, é fácil de você descer, é fácil de você sair. Agora, depois que você montou na sela e esse cavalo pulou, a dificuldade é muito maior. Ou você segura ali os pulos, ou às vezes vai ter dificuldade de sair, né? Então, esse é um problema muito grande. Então, o erro mais comum é o cara colocar a sela e apertar a sela de uma vez, dar o aperto exagerado no primeiro momento. Então, a gente sempre orienta a dar o aperto suficiente para a sela não virar e fazer toda aquela adaptação de você, depois que colocar a sela, lembrar também outro erro comum, é você bater os estribos, para o cavalo se adaptar, aquele estribo batendo na barriga, batendo na paleta, tá? Que é um erro comum também, as pessoas esquecem de fazer isso, né? Mas esse primeiro aperto é o mais preocupante, quando o cara aperta demais e não faz todo aquele processo de sequência, que é você deu o primeiro aperto, puxa esse cavalo, sai ao passo, alonga o passo, aí vai para o trote, alonga o trote, vai para o galope, alonga o galope, faz isso para os dois lados. Isso é para quê? Para o cavalo sentir a sela batendo em cima dele. O cavalo sentir o aperto da barreira e, muitas das vezes, sentir esse estribo batendo também, né? Então, quando você faz isso nesse processo de passo, trote, galope, existe uma adaptação. Então, repara quantos erros a gente já falou aqui agora. O cara apertar demais, o outro cara não bater o estribo. Outro erro comum, o cara sair do cavalo parado e assustar ele para fazer ele galopar. Tá? Então, tem alguns treinadores que não ligam se o cavalo pular com a sela, mas eu não gosto. Eu não quero que o cavalo pule nunca na vida, né? E aí, por isso, claro que a gente está no controle da situação, mas muitas das vezes tem alguns cavalos que se assustam e acabam por pular.
E aí é por isso que a gente também vai estar com o cabresto na mão. Então, antigamente, há 15 anos atrás, eu tirava o cabresto e deixava o cavalo à vontade, galopar. Mas hoje eu mudei. Eu quero estar com o cabresto na mão, porque se esse cavalo for assustar com alguma coisa, assustar com a sela, ainda que eu tenha feito todo o processo, isso também pode acontecer, eu vou repreender ele no cabresto. Então, é um momento que eu vou trazer ele no cabresto com atitude firme para falar para ele, olha, não pula, não é para fazer isso. E, normalmente, é uma das únicas vezes que vocês vão me ver gritando com o cavalo, falando um pouco mais alto. Que é como se eu estivesse tirando, quando eu falo mais alto, quando eu dou um grito, dou um ou mais firme, eu estou tirando a atenção dele da sela e trazendo a atenção dele para mim de novo. E aí eu recomeço o processo. Tá? Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu tenho por praxe fazer é não colocar a segunda barrigueira no primeiro dia. Né? Então, assim, isso vai me facilitar, mas aí é importante dizer que, assim, normalmente eu trabalho com uma cela quarto de milha, né? Então, vocês já devem conhecer, eu tenho uma cela modelo próprio, modelo Leonardo Feitosa, mas normalmente a cela quarto de milha é uma cela que encaixa no lombo do cavalo e você não precisa da segunda barrigueira para que essa cela não vire para a barriga dele. Então, num primeiro momento, eu coloco uma barrigueira só, para facilitar a minha vida, tá? Mas o que é importante dizer? Você doma cavalos para fora, você doma os cavalos para os outros, então você precisa domar esse cavalo para a vida dele. Você não sabe para onde ele vai depois, né? Então, num determinado momento da doma, pode ser no segundo ou no terceiro dia, vai depender muito do quanto esse cavalo aceitou a sela e do quanto de cosca ele tem, né? É importante que você mostre para ele o que é uma segunda barrigueira. Tá? É bacana, eu gosto de contar isso, de contar uma história que aconteceu comigo. Né? Há uns 5 anos atrás, a gente tinha uma égua de linhagem de tambor, e que eu comprei potrinha, foi criada em casa, era muito mansa, mas era linhagem de corrida, era muito ligeira. A gente domou ele em casa, com a barrigueira só, e porque depois ela foi para o tambor e tal, quer dizer, nunca tinha colocado a segunda barrigueira nela. E essa égua ficou treinando, já estava competindo, já estava indo bem nas provas, depois foi uma égua que a gente até vendeu muito bem. Mas num dia, a gente estava no nosso rancho lá em Itu, e as crianças queriam montar a cavalo. Nós fomos lá, pegamos essa égua, que era de verdade muito mansa, e eu peguei uma sela minha, que tinha a segunda barrigueira. E estava eu, minha esposa, meu irmão, a esposa, filho, sobrinho, tudo em volta dessa égua. E a gente colocou a segunda barrigueira nela. E eu não me liguei. E não apertei a segunda barrigueira, só encostei. Cara, essa égua saiu pulando no meio daquela criança. Assim, poderia ter causado um acidente muito grande. E pulando de verdade, pulando muito forte. Minha esposa estava perto, o pé da égua passou perto do rosto dela, assim. E isso me fez repensar nessa situação e reforçar sempre essa coisa de você colocar segundo barrigueiro, né? E aí imagina se naquele dia a gente tivesse pego essa égua e colocado uma criança em cima e levado para a pista sem fazer uma guiazinha nela, né? Então provavelmente teria causado um acidente muito grande. Então, por quê? A égua era brava? Não. Ela não sabia o que era barrigueira de trás. Então, é outra coisa importante, muitas das vezes a gente rotula um cavalo, não, esse cavalo é pulador, não sei o quê. Não é que ele é pulador, a gente que não ensinou para ele. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e a humildade de aceitar o erro e de perceber aonde errou para poder corrigir lá na frente, né? Então, eu posso dizer que a técnica funciona
muito se você fizer a coisa certa. Então, não adianta você querer achar o atalho na colocação da sela, né? E você não ter a paciência de fazer com que o seu cavalo se adapte a essa sela. Então, voltando, no primeiro momento eu coloco só a barrigueira da frente, depois que esse cavalo aceitou e tal, eu coloco a barrigueira de trás, mas é muito importante que você ensine esse cavalo que a barrigueira de trás, por mais que naquele momento você entenda que ele vá para uma competição que não há a necessidade da segunda barrigueira. Bem, falando disso, aí você deve estar se perguntando, e qual é a necessidade da segunda barrigueira? Então, depende muito da sela, do arreio que você utiliza. Então, assim, arreios, então vamos falar do arreio banana, do tiano, chifre de veado, a cutuca, lombil, que o pessoal usa aí, né? Então, isso muda muito o nome dependendo da região. Normalmente, essas situações são situações que se usa a segunda barrigueira. Tem alguns desses arreios que, assim, que eu não indico para domar. Na verdade, eu não gosto, porque para você dar firmeza nele, você tem que apertar muito a barrigueira de trás no primeiro momento. Uma coisa que eu não preciso fazer com uma sela modelo americano ou uma sela australiana, que seja. Mas uma sela, o que é importante? Que ela encaixe bem, que ela tenha o formato na anatomia do dorso de um cavalo, né? Que encaixe na semelha. Então, eu não quero apertar demais nesse primeiro momento. Então, outra coisa que eu não gosto, em algumas situações, falando no dia a dia de treinamento de um cavalo, quando você está levando esse cavalo para o esporte, é que muitas das vezes a gente vê o pessoal aí, mais que trabalha no campo, coloca lá aquele arreio, coloca uma manta grossa por cima, coloca pelego de carneiro, e aí aquilo fica dessa altura, assim, você fica muito longe do cavalo. Isso é uma situação legal. O cara vai trabalhar no campo, de repente, o dia inteiro, o cara vai fazer uma cavalgada, o cara vai fazer um passeio. Você está ali sentado numa poltrona, né? Então, é muito confortável. Isso, nessas situações, é importante. Mas quando você fala em treinamento, eu quero estar mais próximo do meu cavalo possível. Então, eu quero que a minha perna tenha acesso ao meu cavalo. Minha perna, que eu digo, minha coxa, desde a minha coxa até o meu pé. Então, essas situações que você coloca pelego, fica muito, muito grande, você praticamente perdeu o seu contato de coxa com o cavalo. Você vai começar a ter contato só de panturrilha para baixo, né? Da batata da perna e do pé. E isso diminui as senhas, né? As ajudas com perna. Então, aqui a gente já está falando um pouco de treinamento e as particularidades de cada célula, né? Quando os alunos me perguntam, professor, que célula eu utilizo? Normalmente a resposta que eu dou é a seguinte: qualquer uma, desde que seja segura e que você esteja acostumado com ela. Qual que é a segurança que eu falo? É assim, você precisa rever os loros, os láticos, as barrigueiras, as argolas, se essa cela está te dando segurança. Então, já teve curso do cara ir lá buscar uma cela emprestada com um cara que a cela estava 1 ano no quartinho de cela, com o couro todo ressecado, que no primeiro aperto estourou tudo, né? Então, você pode ter uma cela, um arreio mais simples possível, mas que te dê uma segurança quando você for colocar, para que esse cavalo não... No momento que você for trabalhar, se essa cela, por exemplo, estourar e cair no chão, isso é um trauma. O cavalo vai se assustar com aquilo. Então, eu não quero que esse cavalo tenha nenhum tipo de trauma. Então, é importante a gente falar de estribo,
né? Então, assim, você ter um estribo largo, então a gente vê alguns estribos por aí, que seu pé entra dentro do estribo e se você cair, você não consegue tirar, né? Então, estribos tem de vários tipos, né? Tem estribos que soltam, estribos de segurança, mas normalmente eu uso um estribo que é largo, que meu pé entra e sai dele com facilidade, tá? Mas isso é uma situação importante. Se a sela é de pito, ou se a sela é uma sela australiana, ou sem pito, ou de cabeça, isso vai muito da modalidade que você trabalha e gosto pessoal, né? Então, assim, o pessoal que mexe com moates, por exemplo, gosta muito de montar em lombil, né? Que ela tem uma cabeça da sela maior, você encaixa com a perna ali, se o bicho pular, você tem mais artifícios para se segurar. Mas, volto a falar, a ideia é que esse bicho não pule, né? A ideia é que a gente consiga fazer um trabalho de baixo, né? No primeiro momento apelo, no segundo momento de sela, que esse cavalo se adapte com a sela e não pule. Importante, assim, de você fazer esse trabalho de chão com sela, até que você tenha certeza absoluta que ele não está incomodado com aperto e que ele não está incomodado com o estribo batendo ou com os adereços que às vezes colocam na sela, né? Tem gente que gosta de pendurar a corda, porta-capa, essas coisas, né? Mas algumas vezes eu dou aula para alunos que trabalham no campo, então que tem que levar uma capa, tem que levar uma corda, tem que levar medicamento, tá? Mas não faça isso num primeiro momento, que são mais coisas para o seu cavalo se assustar e de repente te dificultar, que é a mesma história da barrigueira da frente, da barrigueira de trás. Então eu vou adaptando. Então coloquei a sela, coloquei a barrigueira da frente, trabalhei meu cavalo, ele aceitou bem. No dia seguinte eu já posso colocar a barrigueira de trás. Tá legal, eu já vou amarrar uma corda, pendurar uma corda, pendurar um porta-capa, pendurar ali. Às vezes eles colocam uma bolsinha com medicamentos e pendurar sacola, pendurar o que quer que seja, vestir a capa de chuva em cima do cavalo, mas isso não vai ser no primeiro dia, né? Existe todo um processo de adaptação. Léo, mas quantos dias? Não sei, meu cavalo pode dizer. Tem cavalo que no segundo dia você já pode fazer tudo isso, né? Segundo dia de sela, eu digo, tá? A gente já montou ele lá atrás, apelo. Então, normalmente, a ideia é, primeiro dia, montar apelo, e segundo dia, colocar a sela. Mas isso não é uma regra, né? Vai ser o cavalo que vai nos dizer e a nossa experiência que vai conseguir fazer essa leitura. Normalmente, o que eu faço? O que eu falo? Você não está confortável? Deixa para o dia seguinte. O importante é acabar positivo, né? Então, é mais ou menos isso aí que a gente fala de sela. Eu gosto de uma sela com assento bem profundo, com uma virola que é a parte de trás da sela um pouco mais alta, para me dar um pouco mais de segurança, para eu domar, né? Eu monto com sela de pito, tá? E a barrigueira de trás, ela vem com a barrigueira de trás, mas eu não coloco no primeiro momento. Então, Leonardo, só para esclarecer, todo esse trabalho que você falou, você faz no chão, antes de montar, né? Então, tem toda aquela receita de bolo, como você disse, e depois dá uma rodada para certificar se o animal não está se incomodando com a sela. Faz o primeiro aperto, roda, faz o segundo aperto, roda novamente. Aí tem a importância também de se fazer isso não só na fase da doma, né? Porque mesmo o animal já domado, o animal já calejado, é importante fazer essa checagem antes de montar, né? Não, sem dúvida. É assim, eu nunca aperto, eu nunca dou o último aperto num primeiro momento no cavalo, mesmo que seja um cavalo
que a gente já está em competição, que seja o mais manso do mundo. Normalmente, quando ele vem, eu coloco a sela nele, já saiu da doma, já está treinando. Coloco a sela nele, encosto a barrigueira ou as barrigueiras, né? E normalmente eu puxo ele, nem que seja uma voltinha, a minha volta, caminhando, não precisa levar para o redondel, tocar, galopar, não. Eu só quero que ele sinta. Mas normalmente o meu esquema é encosto a sela, vou para a pista, monto nele, ando, troto um pouco e aí sim eu dou o segundo aperto. E muitas das vezes se faz necessário até você dar um aperto a mais. A sela, a manta vai encaixando, o seu cavalo, alguns cavalos estufam na hora que você aperta, depois ela vai se encaixando em cima dele e você vai dando esse aperto. Tá? A gente tem casos de cavalos que se jogam para trás, poleiam, deitam com a sela, muito por um erro no momento inicial, tá? Você ter apertado demais. Isso acontece muito com voar, tá? Se apertar muito e você não fizer o que a gente chama de desembuchar. Se você não desembuchar, eles podem se jogar, tá? E o problema é o seguinte, na maioria das vezes não, 100% das vezes que eles se jogam com a sela, ou se jogam com a sela e você em cima, eles ganharam. Porque você não vai dar conta de ficar em cima dele, e o maior problema é que isso aí pode te machucar e te machucar muito, né? Então, eles acabam aprendendo que ele fazendo aquilo ali, ele consegue se livrar de você, consegue se livrar da sela. Então, ele vai pegando aquela barda, que é uma barda, às vezes, difícil de tirar. Tá? Ah, mas o que eu faço, então? Depois, bem, você faz o que você deveria ter feito lá no começo. Começa tudo do zero, refazendo todo o processo. Tá? Só que lembre-se, já está arranhado isso aí, a folha já está rabiscada. Né? Então, você precisa ter muito mais paciência para conseguir retirar um trauma que já existe. A gente estava falando, né, de todo esse processo, ficou bem claro, mas assim, para um aluno que já acompanha, já faz o seu curso, já sabe que antes da colocação de sela tem todas aquelas etapas da doma, né? Agora, como esse vídeo ele é veiculado para os internautas, então é interessante se esclarecer isso, porque nós recebemos muitas perguntas das pessoas que falam que estão com dificuldade na colocação de sela. Mas aí você pergunta em que etapa da doma você está. Não, o animal era manso, eu cheguei e fui pôr a sela. Então, eu gostaria que você esclarecesse que antes dessa primeira sela do animal, tem as etapas, não é chegar e botar uma sela no animal, né? Não, exatamente. Assim, é difícil para a gente conseguir esclarecer aqui, porque tem todo um processo, né? Então, assim, a sugestão que a gente pode dar, né, o esclarecimento que a gente pode dar, é dizer que até você chegar na sela, esse cavalo já passou por um processo de retirada de medo, de retirada de cócegas, de saber sair da pressão no cabresto, né? Então, a gente tem situações do cavalo que não sabe nem sair do cabresto. E aí você está com o cabresto nele na mão, ele não sai, não vem na sua direção quando você puxa e você coloca uma sela e você não vai conseguir fazer o processo de desembuchar ele, de fazer ele caminhar, né, trotar, galopar, como eu já disse. Né? Então, você vai ter dificuldade. Então, aprendam que, assim, por mais manso que seu cavalo seja, uma sela em cima do lombo dele, colocada de uma forma abrupta, de uma forma que ele não entenda que aquilo não é perigoso para ele, o mínimo ele vai se assustar e sair correndo, tá? Mas a gente tem, dependendo da dominância do cavalo, outras situações. Então, assim,
pode pular, ele pode se tornar agressivo, né? Então, é importante que você siga a receita de bolo da colocação da primeira sela da vida do cavalo, né? Dessa forma, você vai evitar traumas e vai evitar acidentes, tanto com o seu cavalo, tanto com você, né? Legal. Ou seja, resumindo, antes de colocar a primeira sela, dome seu cavalo, né? Exatamente, exatamente. O cavalo tem que estar bem iniciado para você colocar uma sela. Outra coisa importante a ser dita é que, assim, desde o começo, desde o primeiro dia que o meu cavalo entrou no redondel, eu estou com o cabresto, trazendo o focinho dele para o giro, botando ele no giro e fazendo o posterior dele desenganjar, né? Então, eu ensino esse cavalo, toda vez que ele precisar fugir de mim, a ele entrar no giro e desenganjar posterior. E eu vou fazer a mesma coisa com a sela, né? Botar com a sela na mão, colocar. Eu posso trabalhar em dupla, isso é uma coisa importante a ser dita. Então, para quem acompanha nossos cursos, já viu que assim, você pode trabalhar sozinho, mas vai te facilitar demais se você estiver em dupla, né? Porque aí você, um segura e o outro faz o processo de colocação. Mas é importante que os dois entendam a técnica, né? Se um está segurando, o outro está colocando a sela, os dois têm que estar do mesmo lado do cavalo, né? Não pode estar um de um lado, o outro do outro, porque se o cavalo assustar, alguém ele vai atropelar, né? Então, esse que está segurando, trazendo o focinho sempre para dentro, fazendo ele girar. Por que eu estou falando isso? Não, eu não gosto de amarrar um cavalo para selar a primeira vez. Então, da mesma forma que ele, no começo, tentava fugir, eu botava no giro, eu vou, na hora da sela, se ele tentar fugir da sela, eu vou colocar ele no giro também, até que ele se adapte e que ele fique ali em mim, fique em mim. Se eu amarro um cavalo que não sabe o que é sela e tento selar ele amarrado, é muito provável que eu até esteja ensinando esse cavalo a estirar. Tá? Ele vai tentar fugir, não vai conseguir, vai puxar para trás, estirar, puxar para frente, né? Então, é importante também nas primeiras vezes. Então, nunca amarro? Não. Depois, se eu falo souber o que é sela, souber o que é sair da pressão do cabresto, né? Você não tem problema, você amarra ele, porque se você amarrar um cavalo que não sabe sair da pressão do cabresto no primeiro momento, o que ele vai fazer? Ir contra a pressão, você está ensinando o seu cavalo a estirar. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Ensinar esse cavalo a sair da pressão. A hora que eu puxar, ele fala, não, é para eu sair da pressão. Essa pressão na nuca é para eu sair dela, né? E aí, se você ensinou isso, depois você pode amarrar seu cavalo. Não tem problema, tá? Mas as primeiras seladas sempre com o cavalo solto, tá? E aí é engraçado que são erros bobos, que às vezes passam batido pelo cara, inclusive que fez o curso, e que vai te causar uma dificuldade e pode causar um trauma que lá na frente esse cavalo pode não ficar tão confiável ou você vai ter que investir um pouco mais do seu tempo e da sua paciência para retirar esse tipo de trauma. Uhum. Só para finalizar, Leonardo, tem um ponto também que o pessoal reclama bastante. Até onde eu devo deixar a sela no meu animal? Eu coloquei a sela, eu já devo tirar depois daquele processo? Eu posso deixar ele um pouquinho para ele se adaptando? Isso é uma questão interessante, porque... Deixa eu só anotar um negócio aqui para não esquecer. Sempre que você entrou com o cavalo no redondel, colocou sela, fez toda a sessão, finalizou a sessão, mostra para o seu cavalo que a sela é uma coisa tranquila, ele não precisa tomar nojo de sela, tipo, putz, toda vez que ele coloca a sela em mim, eu trabalho, eu tenho que me exercitar. Então, é interessante eu gosto, sempre que eu finalizo a sessão, eu dou uma afrouxadinha na barrigueira
uma afrouxadinha, só para falar para ele, ó, acabou. E deixo ele com a cela um pouco de tempo. Então, o que eu quero que ele entenda? Bem, com cela eu trabalho, mas com cela eu também relaxo, né? Eu estou aqui relaxando, tranquilo, de cela, não tem problema nenhum. Inclusive, nesses momentos, né, quando ele está amarrado ali debaixo de uma árvore, na sombra, relaxando, às vezes com um saco de feno amarrado ali para ele comer, né? Você vai criando situações que ele vai falar assim, não, putz, legal, não tem problema. Estou com a cela aqui em cima, mas está tudo bem para mim. Não tem problema nenhum. Então, eu gosto sim de deixar ele com cela um tempo para ele gostar disso, né? Outra coisa importante que eu anotei aqui é quanto à qualidade, assim, então vamos lá. Quando eu falei aqui que pode ser qualquer cela, pode ser qualquer mesmo, que seja segura, tá? Mas ela tem que ter um mínimo de qualidade para que ela não comece a pegar o meu cavalo. Pegar é quando ele começa a causar feridas. Então, essa aí é uma situação que, para mim, essa cela já não serve, porque a qualidade dela é ruim, tá? Não interessa se a cela é de R$ 500 ou R$ 5.000. Para mim, é importante que ela seja segura e que ela não machuque meu cavalo. Às vezes, o problema não é da cela, o problema é da manta. Então, o cara compra uma manta e acha que ele vai ficar a vida inteira com essa manta, tá? Essa manta dentro, claro, tem vários tipos de mantas, né? Mas ela normalmente tem uma estrutura de espuma, né? Que vai absorver esse impacto, né? Vai distribuir esse peso. E, como qualquer coisa, isso tem um prazo de validade. Então, essa espuma ela começa a deixar de absorver esse peso e distribuir esse peso. Então, é importante que a gente troque essa manta, né? Outra coisa é lavar a manta de vez em quando. Então, às vezes, a manta fica ali com pelo, com suor e tal, e isso também vai assar o seu cavalo, tá? Então, de vez em quando, você tem que ir lá e fazer uma vistoria nos seus equipamentos, né? Para ver se está tudo certo, tá? Então, normalmente, um cavalo de treinamento, assim, de esporte, ele vai trabalhar uma hora e pouquinho, e já vai tirar a cela e vai embora. Mas, em alguns momentos, a gente tem cavalos de lida com gado, que trabalham em fazenda, que eles vão ficar mais tempo com a cela no lombo. Então, é importante que a gente tenha essa qualidade dos equipamentos para que a gente não venha ferir o lombo do cavalo, né? E outra coisa importante que eu não falei aqui é sempre assim, eu falo bastante isso nos cursos, é a gente fazer a entrada de ar e colocar no sentido do pelo. Tá? O que é a entrada de ar? Então, está aqui a cernelha do cavalo, eu coloquei a manta e normalmente o cara deixa a manta já sem nenhuma... não deixa frouxa essa manta. Então, em algumas situações de cavalos que tem a cernelha grande, quando você aperta, essa manta começa a exercer pressão, a manta e a cela com seu peso começa a exercer pressão em cima dessa cernelha e acaba pegando essa cernelha. Então, o que eu gosto? Deixar uma entrada de ar, ou seja, eu deixo uma sobra entre a manta e a cernelha antes de apertar. Porque quando eu apertar essa cela, naturalmente essa manta vai encostar nessa cernelha. É diferente quando eu já deixo encostado e quando eu aperto. Aí quando eu aperto, o que acontece? Essa manta vai fazer mais pressão nessa cernelha e às vezes o cavalo pode se incomodar com isso. Então, vão ter alguns cavalos que vão pular por causa disso, porque está doendo, está exercendo uma pressão exagerada. Então, deixa a entrada de ar, na hora que você encostar, ela não vai exercer pressão. Outra coisa imagina que a gente tem aqui um cavalo, deixa eu pegar um cavalo aqui, peraí. A gente coloca
a manta num cavalo, muitas pessoas pegam o cavalo assim, ó, e vai e coloca a manta, e se a manta e a sela estão um pouco para trás, ele acaba puxando de trás para frente. E aí, quando você faz isso, você está fazendo esses pelos arrepiarem. Você não está no sentido do pelo. Isso também faz com que asse um cavalo. O que é importante? Você joga a sela um pouco para frente e aí você traz essa sela para trás, de forma que você faça isso no sentido do pelo, para esse pelo ficar deitado, ficar encaixadinho. Isso não vai causar nenhum tipo de assadura. Tá? Então, são detalhes bobos, mas que fazem diferença num cavalo que trabalha bastante e num cavalo que trabalha com uma rotina mais forte. Legal, Leonardo. Agradecendo mais uma vez aí a sua presença, a sua colaboração. E lembrando o pessoal que, para um conhecimento mais aprofundado nesse assunto sobre a colocação de sela, está disponibilizado no site do Leonardo Feitosa, leonardofeitosa.com.br, toda a explicação, não somente sobre sela, mas da doma em si, certo? Então, quem tiver interesse pode acessar lá, vai saber como colocar corretamente sua sela. Tá legal? Isso. E aí, só para acrescentar aqui mais informações, é assim, cada modalidade ela vai ter, pelo menos, não todas, mas algumas modalidades vão ter particularidades na sela. Então, por exemplo, a sela de rédeas, ela te deixa mais sentado, ela tem um apoio mais na frente. É importante que o estribo deixe com que você leve o pé para frente para a hora do esbarro. Né? Uma sela de apartação, ela vai ter um pito mais comprido, que você segura no pito na sela de apartação. A sela de tambor é uma sela que te projeta para frente, então a virola está sempre te projetando, que é uma prova de velocidade. Né? Então, tem várias particularidades. Né? A sela de bezerro, de laço individual, é uma sela que tem a virola bem baixa, porque você tem que descer da sela para ir lá pear o bezerro. Né? A sela de team rope é uma sela mais reforçada, porque ela tem que aguentar a pressão da corda puxando o boi. Então, são várias situações diferentes, e aí você, depois, dependendo da sua modalidade, você pode estudar um pouco mais. Tá? Mas, pessoal, obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Deixa aí o seu like, né? Coloque aí o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, dos próximos vídeos. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, Emerson, Diego. Até a próxima. Nossa. Bem, para você que chegou até aqui, temos um bônus para você. Vamos deixar um link para você assistir uma palestra especial sobre sela com o Saulo. Esse link está na descrição, tá? Aproveite.